Capítulo 1178, começa a matança. Tradução do Koan, Sakura. Revisão. Fresou o padrinho enquanto o pilar do sonho divino formava um encantamento para enviar todos ao mundo sonho divino, enquanto um pergaminho dourado bloqueava os intermináveis céus azuis, por todo o reino dos deuses e por toda a terra dos sonhos. A voz infinita e grandiosa do Império vasto universo ecoou mais uma vez. Ela ressoou como um grande sino, tocando como tambores divinos, reverberando entre os céus e a terra, agitando os corações de todos. Para os 3.000 grandes mundos do reino dos deuses, o encontro marcial número 1 do reino dos deuses irá agora começar. Está começando, finalmente está começando. Quando o público dos 3.000 grandes mundos do reino dos deuses ouviu essa voz, todos ficaram cheios de excitação. No entanto, dentro do mundo sonho divino, todos os participantes sentiram seus nervos aflorarem. Não era exagero dizer que este encontro marcial número 1 do reino dos deuses seria um dos eventos mais importantes de suas vidas. Li Ming também ouviu essa voz. Ele balançou a cabeça arrependido. Finalmente começou. Minha compreensão da lei sonho divino acabou de começar e ainda está melhorando. Se eu pudesse ter mais alguns meses, então seria ótimo. Enquanto os outros participantes se preparavam intensamente para este momento, Li Ming estava realmente tentando desvendar o poder divino transcendente da Império Sonho Divino. Se isso fosse dito em voz alta, o queixo de qualquer pessoa cairia. O que os outros achavam impossivelmente difícil de se fazer, estava na verdade, sendo lentamente entendido por Li Ming. Agora, eu devo anunciar as regras. A voz do Império vasto universo soou mais uma vez, atingindo os ouvidos de todos. Participantes, vocês experimentam a segurança absoluta no mundo sonho divino. Mas, quando você sair da cidade, encontrará pesadelos. Esses pesadelos são condensados a partir da energia do mundo sonho divino e eles vêm em todos os tipos de formas macabras e estranhas. Alguns mais humanoides, alguns mais como bestas viciosas ancestrais e alguns são até mesmo formas de vida feitas por energia. Eles podem usar as leis, eles podem controlar a energia. Existem até criaturas que são tão inteligentes quanto os humanos. Mate-as e você ganhará pontos de mérito. No final, esses pontos de mérito serão usados para decidir seus resultados e classificação. Daqui a 3 meses, a primeira rodada de eliminações começará. A taxa de eliminação será de 99%. Em todos os grandes mundos, somente aqueles que possuírem 1% dos pontos de mérito serão capazes de passar. 6 meses depois, desses 1% de participantes que passaram, a segunda rodada de eliminações começará. A taxa de eliminação será de 99,9%. Em todos os grandes mundos, apenas 1 a cada 100.000 dos participantes iniciais permanecerá. 9 meses depois, a terceira rodada de eliminações começará. Dos demais participantes, 99,99% serão eliminados. Em todos os grandes mundos, apenas 1 em cada bilhão de participantes originais permanecerá. Enquanto essa voz forte e vibrante anunciava as regras, todos os jovens de elite respiraram e inalaram ar frio. Essa taxa de eliminação era muito anormal. 3 rodadas de eliminação, de 1%, 0,1% e 0,01%, onde finalmente 1 a cada 1 bilhão de participantes seria escolhido. Isso era o que uma verdadeira competição cruel e brutal significava. Li Ming começou a sentir profundamente quão aterrorizante seria apenas a primeira rodada do encontro marcial número 1 do reino dos deuses. Mas isso também era normal. Em todo o reino dos deuses, havia de 10 a 20 quadrilhões de participantes. Com um número base tão grande, então, mesmo que apenas 1 em cada bilhão de pessoas fosse escolhido, ainda haveria mais de 10 milhões restantes. Esse ainda era um número assustador de participantes. Apenas uma competição intensa e brutal é interessante. Li Ming sussurrou para si mesmo. A voz do Império vasto universo soou mais uma vez. Na cidade existem várias armas, medicamentos, cristais solares violetas e todos os outros tipos de tesouros que podem ser usados livremente para restaurar a sua energia perdida em batalha.
Se você matar os pesadelos, você também pode absorver a energia dentro deles, ou até mesmo obter armas e suprimentos diretamente do corpo de um pesadelo. Ao mesmo tempo, se os pesadelos matarem os participantes, eles irão evoluir e se tornar cada vez mais fortes. Os pontos de mérito desses pesadelos também se tornarão mais altos. Além disso, contanto que você saia da cidade, os participantes podem caçar e matar uns aos outros. Se você matar alguém, poderá obter 60% dos tesouros da Terra dos Sonhos em seu corpo, bem como de 0 a 60% de seus pontos de mérito. Depois de morrer, você será restaurado após um dia e manterá 40% dos seus tesouros da Terra dos Sonhos e dos seus pontos de mérito. O número de tentativas para retornar ao campo de batalha do mundo dos sonhos é ilimitado. Com essas palavras, todos os participantes ficaram chocados. Os participantes poderiam caçar e matar outros participantes. Isso significava que, assim que alguém deixasse a segurança da cidade, não apenas teria que enfrentar a ameaça dos pesadelos, mas também teria que enfrentar a ameaça de outros participantes. E a ameaça dos outros participantes era provavelmente o fator mais importante. Afinal, se alguém matasse um pesadelo, só conseguiria obter os pontos de mérito desse pesadelo. Mas, se alguém matasse outro participante, ele seria capaz de obter até 60% dos pontos de mérito acumulados. Este número seria muito maior do que apenas matar pesadelos. No entanto, porque era de 0 a 60%, não era um número fixo. A proporção de pontos de mérito que alguém obteria dependia da sorte. Esta era uma pergunta que muitos participantes estavam se fazendo. Li Ming franziu a testa ligeiramente. Esse tipo de regra beneficiaria aqueles que trouxeram outros participantes para o encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Por exemplo, Zhong Wenshu e seus comparsas. Ele podia deixar seus subordinados matarem os pesadelos e então os seus pontos pertenceriam a ele. Assim, podia-se acumular pontos de mérito a uma taxa ridícula. Zhong Wenshu era um discípulo de uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto comum, então ele não tinha muitos subordinados e eles não eram muito fortes também. Mas, definitivamente, haviam indivíduos no encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses que teriam dezenas ou até centenas de subordinados. A velocidade com que matariam pesadelos também seria considerável. Além disso, haveria alguns indivíduos extremamente ricos que poderiam usar dinheiro para comprar alguns dos artistas marciais errantes mais pobres. Originalmente, pelo menos metade dos artistas marciais aqui vieram apenas para participar da diversão. Se essas pessoas fossem abordadas, elas poderiam ser facilmente conquistadas com a promessa de várias centenas de pedras solares violetas. Uma vez que isso começasse a acontecer, a competição em si perderia todo o significado. Enquanto Li Ming estava pensando, o Império Vasto Universo continuou a falar. Ao matar outro participante, os pontos de mérito e os tesouros que você ganhará dependerão da diferença nos pontos de mérito entre o assassino e o morto. Se o assassino tiver menos pontos de mérito, eles obterão 60%. Se o assassino tiver mais pontos de mérito, os pontos de mérito que receber serão reduzidos pela metade. Se eles tiverem 2 vezes mais os pontos de mérito dos mortos, eles serão continuamente reduzidos pela metade. Além disso, depois de ser morto, independentemente de quais forem seus pontos de mérito retirados, você perderá 60% de seus pontos de mérito e tesouros da Terra dos Sonhos. Entendo. Li Ming ficou subitamente consciente. Tal regra também era bastante severa. Se o total de pontos de mérito fosse 3 vezes maior, eles só conseguiriam 15% dos pontos de mérito de quem quer que matassem. Se seus pontos de mérito fossem 4 vezes maiores, isso cairia para 7,5%. Quanto a ter pontos de mérito 5 vezes ou 10 vezes mais altos do que alguém, matá-lo seria insignificante. Se alguém tivesse pontos de mérito várias vezes mais altos que alguém, matá-los daria apenas alguns % de seus pontos de mérito desprezíveis. Nesse caso, sair e matar alguns pesadelos poderia ser o melhor uso do tempo. Assim, mesmo se alguém trouxesse muitos subordinados, eles também não seriam úteis na coleta de pontos.
Isso porque, em geral, a força desses subordinados era muito mais fraca que a de seu mestre e seus pontos de mérito logo seriam superados em muito por eles. Mesmo que seu mestre estivesse matando-os, a quantidade de pontos de mérito ganhos não importaria. Além disso, uma vez que esses subordinados fossem mortos, eles perderiam 60% de seus próprios pontos de mérito, independentemente do quanto seu mestre ganhasse. Se esses subordinados morressem uma ou duas vezes, logo seriam eliminados no primeiro round. Se eles fossem forçados a sair assim, o papel que representariam seria zero. Este era um campo mortal extremamente justo. O resultado dependeria da própria força. Que interessante. Cheng Weiping lambeu os lábios. Com sua natureza orgulhosa e arrogante, ele não estava planejando usar o método de trapaça para começar. Então, os rancores terminarão e o ódio será resolvido. A sensação de controlar a vida e a morte dos outros em sua palma é realmente tentadora. Zhong Wenchu sorriu animadamente. Embora ele não pudesse lutar na cidade imperial e memorial, todo mundo que ele achava desagradável aos olhos podia ser tratado do lado de fora. Agora, a primeira rodada do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses irá começar oficialmente. As primeiras eliminações começarão em 3 meses. A voz do Império vasto universo soou, até desaparecer completamente. Ao mesmo tempo, a uma distância extremamente grande da cidade imperial e memorial, o rugido de sacudir a terra transbordou, sem fim, como os rugidos de inúmeras bestas viciosas ancestrais gigantes. São os pesadelos. Ah, irmãos, o que estamos esperando? Vamos sair alegremente matá-los. Um grupo de participantes do Reino Mar Divino com 8 mortes entusiasticamente aplaudiu. Cada uma dessas pessoas parecia ser um indivíduo cruel e selvagem. De fato, seu trabalho anterior era consistente com sua aparência. Eles eram um grupo de piratas interestelares que especificamente assassinavam e roubaram artistas marciais que estavam fazendo longas viagens através das estrelas. Para eles trabalharem como ladrões apenas no nível avançado do Reino Mar Divino, era prova suficiente de que eles tinham alguma habilidade. Este grupo de piratas naturalmente permitia que os mais extraordinários indivíduos se juntassem ao seu grupo. Trabalhando juntos, desde que seu alvo não superasse o reino da transformação divina, era simplesmente impossível escapar. Assim, eles se juntaram ao encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses para testar suas habilidades e tentar reivindicar a fama. Ah, o que o chefe disse está certo. Acabamos de obter alguns artefatos santos de grau superior e agora eu realmente quero experimentar este sabre. Realmente, agora que eu quis dormir, alguém me enviou um travesseiro. Bom, então deixe nós irmãos competir e ver quem pode matar mais. O grupo de piratas interestelares pegou vários tipos de armas e saiu correndo da cidade. Essas armas eram todos artefatos santos de grau superior, retirados das lojas de armas ao redor da cidade imperial e memorial. Para esses piratas, estes eram tesouros raros e valiosos. Este grupo de piratas se misturou com os muitos outros participantes, correndo para fora da cidade como um enxame de gafanhotos. Eu encontrei. Isso é uma besta pesadelo. Ah, eu estava frustrado depois tanto tempo. Um pirata apontou para uma multidão de criaturas das trevas em um desfiladeiro. Eles pareciam ser uma espécie de criatura semelhante a uma cabra. Sua aura era fraca e eles não pareciam representar qualquer ameaça. Essas devem ser bestas pesadelo de baixo nível, boas para ser um aperitivo. Irmãos, vamos matá-las e depois matar algumas bestas pesadelo de alto nível. Por ordens do chefe, todos os outros piratas se lançaram para a frente. Mas naquele momento, aquelas dúzias de bestas pesadelo parecidas com cabras pareceram notar os piratas. Seus cascos se curvaram e elas baterem com eles repentinamente, fazendo com que a rocha embaixo delas explodisse. As cabras se transformaram em feixes negros de luz que avançaram em uma velocidade inacreditável, colidindo com os piratas. Após a colisão, 7 a 8 piratas foram mutilados, sua carne e sangue voando pelo ar. O quê? Os poucos piratas sobreviventes ficaram desnorteados. Como essas cabras poderiam ser tão poderosas? Todos, tenham cuidado. Formem a matriz.
O chefe queria reunir seus irmãos restantes em uma tentativa de transformar essa situação sem esperança em uma vitória, mas neste momento outro grupo de gritos miseráveis ecoou nos céus. Outra rodada de ataques aconteceu e o resto dos irmãos mais novos do chefe morreram instantaneamente. Então, as cabras negras correram para o chefe dos piratas. O pirata-chefe ficou totalmente horrorizado. Que merda é essa situação? Com estas últimas palavras, o chefe pirata foi dilacerado por uma luz negra. Seu corpo foi estraçalhado enquanto ele se transformou em uma massa de pura energia da alma que voou de volta para a cidade imperial imemorial para renascer. Quanto a essas bestas pesadelo, depois de matar os piratas, seus corpos começaram a emitir sons estridentes. Espinhos feitos de ossos começaram a aparecer sobre seus corpos, seus olhos ficaram vermelhos e suas auras se ampliaram. Elas estavam evoluindo. Essa mesma situação estava acontecendo em todos os lugares. A grande força dessas bestas pesadelo superou a imaginação de todos.